Pessoal, glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Graça e paz, já fui apresentado. Eu quero essa manhã, ou melhor, esta tarde, falar com você sobre Ele conseguiu. Pergunta, quem? Vira para a pessoa que está ao seu lado. Ele conseguiu. Eu nunca tinha feito isso aqui, viu, irmãos? É a primeira vez. Ele conseguiu. E você? Vai conseguir também? Então diga, eu vou conseguir. Há uma pergunta que sempre está comigo. Eu ouvi do professor Mário Cortella, que é a seguinte: se você não existisse, faria alguma diferença para o mundo? Vale a pena a gente pensar, né? Se você não existisse, faria alguma diferença para o mundo? Ele conseguiu. Abra sua Bíblia, se você a trouxe, lá em Atos capítulo 13, verso 22. Atos 13, 22 diz assim: tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas eu quero ler também na versão da Bíblia a mensagem que diz assim, olha que coisa impressionante, olha como é que ele fala: vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração e ele fará toda a minha vontade. Glória a Deus, ele conseguiu. Depois eu quero ainda ler um outro versículo que está no capítulo 13, verso 36, que diz assim: porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Eu quero ainda ler na versão da Bíblia a mensagem, que diz assim: depois de cumprir a sua missão para a qual Deus o designou, Davi morreu, está sepultado há muito tempo e seu corpo se decompôs. Que interessante quando nós olhamos esses textos, porque nós vemos que Deus buscava alguém. Assim como em todas as atividades que nós vemos, atividades empresariais no mundo inteiro, sempre se procuram pessoas que preencham os requisitos, as qualidades, o valor. Não é assim, não é diferente no reino de Deus, não. O texto que eu li aqui com vocês fala que Deus, o Pai, procura jovens relevantes em sua geração. Hoje nós estamos aqui no DIM com centenas de jovens desta geração. Deus está procurando. E para esse tempo de hoje, eu quero caminhar com vocês algumas características interessantes. E a primeira que vem logo comigo e arde quando eu leio Atos capítulo 13 a respeito de Davi é agradar o coração do Pai. Interessante porque nós olhamos para Davi, as características dele, a primeira que salta aos nossos olhos é de adorador. Davi era um adorador. Imagino eu, Davi sentado, cuidando dos rebanhos, tocando com a sua harpa e adorando o Senhor com o Salmo 23. Davi era um adorador. Mas Davi também era conhecedor do poder divino. A história de Davi começa vencendo o Golias. Então ele conhecia a força, ele desenvolveu isso, demonstrando total confiança no poder de Deus, no poder do eterno. Isso é sensacional. Era um adorador e conhecedor da força e do poder de Deus. Mas também ele era desejoso de agradar ao Senhor. Vejam como é importante para sermos relevantes, aquilo que Deus procura, se é agradar ao coração de Deus. Quando o namorado está namorando, ele quer agradar o coração da namorada. Depois, quando se casa, o marido quer agradar o coração de quem?
da sogra. Então é assim, nós temos que agradar o coração de quem nós amamos. Devemos amar o Senhor, devemos buscar agradar o coração do Senhor. E é interessante, meus irmãos, entender também que Davi era um homem que tinha erros, mas por meio de reconhecer os seus erros e saber recomeçar, ele sabia arrepender, ele sabia pedir perdão. Inclusive o Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, características importantes: entender e reconhecer os nossos erros, pedir perdão, buscar caminhar. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos congregações frias, sem ardor, irmãos sem vida devocional, sem pegada evangelística, não trazem a glória de Deus para o bairro nem para a vizinhança. Vocês são especiais, estão aqui, cheguei, eu vi vocês adorando com a Lívia aqui, estão buscando ao Senhor uma adoração tão genuína, tão cheia da graça de Deus. Mas hoje em dia há uma certa estatística que diz que 5% apenas da igreja é que evangeliza. 95% desses irmãos ficam somente contemplando, não se envolvem, não há compromisso com contribuições ou com entrega dos dízimos. Então, quando nós buscamos ter as características de Davi, que ele conseguiu, nós precisamos pensar e rever como nós estamos nos postando, como nós estamos trabalhando. Há uma outra característica que eu quero deixar com vocês aqui, que é ter plena consciência geográfica e temporal. Temos que ter a aderência aos dias de hoje. É o contexto do aqui e agora, vivendo esse tempo. Você sabe, é interessante comentar sobre isso. Eu assisti uma apresentação no Jornal da Band há algum tempo, que eles comentavam sobre o avanço tecnológico com a IA. E eles falavam que, por causa desse grande avanço tecnológico, algumas profissões, em 2030, vejam, está daqui a 3 anos e meio, não estarão mais existindo. Olha só que interessante, diziam eles: direito, administração, engenharia civil, engenharia de produção, enfermagem, psicologia, contabilidade, pedagogia, arquitetura e urbanismo, fisioterapia. Uau, eu fiquei pensando, que coisa impressionante. Agora é muito legal quando a gente começa a olhar para trás, talvez lá na época do doutor Elias, antes, daqui a pouco vai estar ali. Doutor Elias já é um jovem, mas já tem passado por algumas décadas. E o Elias, quando pensa assim, por exemplo, algumas atividades da época do Elias já não existem mais. Por exemplo, se eu citar aqui, você souber, levanta a mão, por favor. Leiteiro. Uau! Na época, na minha de garoto, a mamãe deixava a garrafa de leite na porta, o leiteiro passava, trocava a garrafa com leite. Se você deixar a garrafa de leite vazia na sua porta, o que vai acontecer? Pois é, não tem mais leiteiro. Alguns aqui pegaram um trocador de ônibus. Você tem muita gente velha aqui hoje, né? Trocador de ônibus. Datilógrafo. Quem fez curso de datilografia? Cara, impressionante. Vocês não disseram que era o DIN dos jovens? Olha só, né? Olha essa última aqui. Quem conserta aqui máquina, aquela registradora? Você chegava na padaria ou no armazém e ele vinha, batia, puxava a manivela. Vocês se lembram disso? Eu acho que ninguém mais se lembra dessa, né, também. Pois é, isso já passou. E como é que vai ser daqui para frente? Muitos dizem que vão surgir 5 principais profissões dessa era de desenvolvimento. E muitos dos que estão aqui vão encarar isso e vão trabalhar. Por exemplo, vão trabalhar com especialista em inteligência artificial. Ué, já estão vivendo.
Boa parte do que a gente faz hoje em dia é com a IA. Vamos trabalhar com machine learning, que é desenvolver algoritmos. Cientista de análise de dados transforma grandes volumes de dados, Big Data, em estratégias e soluções práticas para negócios. Engenheiro de cibersegurança, garante a proteção das redes, softwares, informações corporativas. Especialista em ESG e sustentabilidade. Orienta empresas em práticas ambientais, sociais e de governança, ajudando-os a reduzir o impacto ecológico. E o profissional da saúde mental e digital. Porque as pessoas agora estão tendo que procurar ajuda porque não largam o celular. Então, vão ter pessoas que vão trabalhar com isso. Essa é a geração que nós estamos enfrentando. Tem as questões de gênero, do comportamento que tem influenciado a juventude, afetado a família de uma maneira muito grande. Então, esse é um momento crítico da Igreja do Senhor ao redor do mundo. Ao redor do mundo. São coisas que nós enfrentamos e vocês enfrentam, e a igreja está diminuindo. O Brasil é um dos países onde a igreja cresce. Mas no mundo inteiro, eu estava conversando com o doutor Elias um pouco antes, nós tínhamos 2,3 bilhões de cristãos ao redor do mundo em 2022. Hoje, perdemos 300 milhões, nós somos 1,8 bilhões de cristãos ao redor do mundo. A igreja precisa se postar. O mundo está em greve, portanto, a igreja, os seus jovens, contextualizados, aderentes e relevantes, estão enfrentando essas crises. Agora nós temos então que conhecer os nossos desafios. Os desafios que cada um de nós vai enfrentar. Em decorrência do que eu expus há pouco, os jovens devem estar cientes e relevantes para se desenvolverem, para ter uma resposta inovadora e relevante para este tempo. A solução dos problemas presentes está na geração seguinte, que é de vocês. Quando nós estudamos a história de Davi, e como eu li no início do texto, Deus procurava e Deus encontrou em Davi, e ele serviu a sua geração. Davi entra em cena quando Saul, que representava a geração vigente, estava lutando contra os filisteus e não vencia Golias. Davi, a geração seguinte, chega e enfrenta Golias. Portanto, Golias não foi vencido pela geração de Saul, mas sim pela geração de Davi. Isso significa que boa parte das situações, das adversidades, dos problemas que você e eu enfrentamos hoje, vão estar sendo solucionados por cada geração que chega depois da nossa, depois da minha, depois da sua. Vão trazer soluções que têm que ser inovadoras, relevantes. Por isso, como igreja, como jovens que vocês são, para encontrarmos, para solucionarmos isso, nós precisamos ter adoradores, tementes a Deus, buscar o Espírito Santo, estar cheio do poder de Deus, assim como Davi foi quando lutou contra Golias, cheio da graça, servir ao Senhor. E caminhando para a minha conclusão, eu diria para vocês, precisamos de jovens comprometidos e cheios do Espírito Santo. Uma geração que tem um coração ardendo em conhecer e fazer o Senhor conhecido na sua geração. Cada um de nós, pois, é responsável por isso. Jovens relevantes neste mundo que se perde, com tantas coisas nos afetando tanto, nos atrapalhando tanto. Enquanto eu fui falando, você foi pensando na sua cabecinha quantas coisas precisamos ver e resolver. Eu quero orar com vocês agora, porque eu quero pensar com vocês quem quer ser ou se tornar o Davi de hoje, dos dias de hoje. Relevante, um adorador do Senhor, alguém que responda a primeira pergunta que fiz, se você não existisse.
o mundo sentiria a sua falta. E você vai dizer, assim como foi Davi, assim como foi Jesus, eu que sou seguidor de Jesus, quero ser relevante na minha geração. Você está aqui hoje, estamos abrindo a reunião do GIM. Vocês vão ter muitas coisas mais pela frente, vão ter muitas palavras mais, vocês vão desenvolver muitos outros temas aqui, nesses dias que vamos estar, para que você se torne relevante nesta geração. Para que você possa ser aqueles que vão vencer os grandes Golias, que a nossa geração, que o nosso Brasil está enfrentando. Estamos num ano tão difícil de eleições, um ano com tantos questionamentos, mas nós temos uma geração de jovens que ama o Senhor. Amém? Fique de pé, querido. E vamos orar agora. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, liberando esta palavra sobre a vida de tantos jovens que aqui estão. Alguns que eu não conheço, Senhor, nunca os vi. Mas eu sei que o Senhor está levantando uma geração que vai vencer os Golias de hoje. Uma geração cheia do teu Espírito. Uma geração que te ama, que te busca, que é adoradora, que conhece o teu poder, que sabe que o Senhor é Deus, capaz. Por isso nós nos submetemos a Ti, Senhor. Para que saiam daqui jovens, cheios da Tua graça. Que vão, Senhor, estar colocados nas diversas áreas desta sociedade para serem instrumentos do Senhor. Eu quero abençoá-los, Pai, de uma maneira que eles, ao terminar essa semana do GIM, eles saiam daqui, carregando consigo, na sua bagagem, uma porção dobrada do teu Espírito, para serem obreiros do Senhor nesta hora. Eu os abençoo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Deus os abençoe. Deus os abençoe.